Mas é difícil das pessoas entenderem isso, porque, como você mencionou há pouco, a questão da nossa performance. Sim. São algumas pessoas muito mais capacitadas do que eu ilustram isso como duas asas de um avião, a responsabilidade humana e a soberania divina. Um dia nós vamos entender que tudo foi Deus, que nossas escolhas nos levariam para um profundo abismo e Deus, mediante a sua soberania e a sua livre capacidade de guiar a história como Ele quer, Ele fez com que as coisas terminassem num glorioso fim. Então, eu confio muito na soberania de Deus, em como Ele é perfeito em construir histórias que seu nome vai ser glorificado, o grande tapeceiro, né? Que quando a gente olha pela frente é tudo belo, mas quando a gente olha por trás são coisas que parece que não vão constituir imagem nenhuma. Então, Ele sabe o que está fazendo. Em meio a todos os erros, para Deus é um completo acerto onde Ele consertará. Ele é um grande maestro, né? Maestro. Ele é o que... Eu não lembro quem falou isso, mas que ele é como se Shakespeare se escrevesse dentro da história, né? Acho que foi um pastor americano que ele fala que tem um astronauta que vai pra Lua e fala, não vi Deus. Deus não tá aqui, Deus não existe. E aí esse pastor responde esse astronauta falando assim que ir pro céu e tentar ver Deus é a mesma coisa do Hamlet tentar encontrar Shakespeare nas páginas, né? Sendo que ele que foi que escreveu a história. Ele falou assim que a única forma da gente conhecer Deus é se Deus se fizer homem, se colocar na história, se escrever dentro dela e falar assim, ó, eu sou Deus, eu tô aqui, eu venho revelar a verdade. E aí foi exatamente o que Jesus fez. O cristianismo é contra-intuitivo, né? O cristianismo é a única religião contra-intuitiva. Legal. Porque todas as outras falam de um homem que pode ser bom e pode conquistar seu lugar no céu. Por isso que essa questão de performance. Sim. Até mesmo dentro do cristianismo há essa vertente que entende que o homem, sendo bom, ele conquistará um lugar no céu. Sim. Que você conquistará por seus méritos, pela sua força, ainda que de meio velado, o homem fala isso. Sim. Mas a fé protestante trouxe justamente a verdade que estava já esculpida na palavra. Depois de 1500 anos de silêncio, essa verdade se tornou acessível a todos. A verdade que o homem não pode ser bom. Sim. As outras crenças falam que o homem, qualquer crença você vai ver, você vai falar assim, se você perguntar, você vai ver que as pessoas estão se valendo da sua própria força. Sim. E vão chegar a algum lugar melhor após essa vida finita que nós temos aqui. Mas quando você se depara com uma pessoa que foi impactada por Cristo, ele vai falar que ele não poderia ir até o céu sozinho, mas Deus enviou o seu Filho para morrer pelos seus pecados. Então, nessa certeza que está firmado a nossa fé aqui, que Deus proveu aquilo que nós não poderíamos ser. Nós não podendo ir até Ele, Ele se fez carne e veio até nós. Então, o evangelho é muito simples. Mas acho que por ser tão simples, nós somos como Naamã, não queremos, né? Fazer aquilo que aparenta ser tão banal. É só obedecer. Só obedecer. Só obedecer. Como o cego de João 9, né? Ele estava ali bobinho, quietinho. Na hora que vê aquela lama que constrói um olho. Que não se trata de trazer visão, se trata ali no conceito de concepção, né? De visão, de construção de um globo ocular, porque todo o evangelho de João manifesta os 7 sinais que havia sido já predito no Antigo Testamento, como promessa do Messias, aquele que traria visão aos cegos. Passa despercebido, porque por meio às traduções que nós vamos tendo, coloca curou, mas nós vamos ver em uma tradução um pouco mais formal, não dinâmica, nós podemos ver ali que está escrito justamente que ele abriu os olhos. Só que nós não entendemos e paramos para olhar que cegos, visualmente apenas, eles ficam com os olhos abertos, ficam com aquela bola branca, ou ficam olhando como se não estivesse olhando para nada. E essa simples palavra dá para denotar dentro de toda a interpretação do que João está falando ali, que era de um homem
manifestando o poder criativo de Deus, onde ele constrói por intermédio do barro, remetendo a Gênesis, Sim. colocando sobre aquele olho como se estivesse criando aquilo que não existia, como de fato também criando fisicamente e espiritualmente. Então aquele Sim. homem vai e intuitivamente, Sim. soberanamente, ele obedece. Um homem que tinha acabado de cuspir ao chão, que ele Sim. sabia o barulho de um cuspe, Aham. com certeza, porque todos os homens eram maltratados, os que eram imperfeitos aos olhos humanos eram maltratados, porque presumia-se o juízo de Deus sobre ele ou sobre os seus parentes de coisas que estavam acontecendo. Então, Sim. esses barulhos para eles eram comuns, e quando um homem cospe nele, a primeira reação de qualquer ser humano é se limpar, e ele, movido pelo Espírito, vai até onde tem que ir, até o tanque de Siloé, e se lava e começa a enxergar. Então, eu olho para isso e falo assim, eu sou esse. Que estava ali, eu não queria Jesus. Uhum. Não queria, porque Não que eu estava queria? procurando. Nem um pouco. Muito pelo contrário. Tava Eu fugindo. estava o açoitando. Era isso. Sim. E não se trata da minha experiência, não se trata porque foi a minha experiência, mas eu só consigo enxergar dessa forma, lendo a palavra, vendo que desde o começo da história o homem se afastou de Deus, mas Deus, de maneira soberana, sempre trouxe o homem para perto de si. E de maneira irresistível, através de Pentecostes, quando o seu Santo Espírito agora é manifesto e atrai os mais imundos pecadores e chama de filho. Sim. E eles aí são transformados sem ele querer, ele não precisa querer. Deus é o autor de todas as coisas e ele tem total domínio sobre suas criaturas.